Olá a todos, vamos resolver mais um exercício de cinemática, dessa vez um exercício de gráfico de velocidade pelo tempo. E ele fala o seguinte, a figura abaixo representa o gráfico de velocidade versus tempo num movimento retilíneo de um móvel. Na letra A ele pergunta, qual o deslocamento total deste móvel? O deslocamento total desse móvel. Total ele quer dizer em todo o intervalo de tempo considerado aqui, desde 0 até 50 segundos. Desde 0 até 50 segundos. Então vamos lá, vamos resolver a letra A. A letra A, na verdade, depois a gente interpreta no final do exercício, mas é muito simples. Como é que num gráfico de V por T, eu consigo inferir, descobrir quanto que vale o deslocamento? É simples, num gráfico de V por T, o deslocamento é numericamente igual à área delimitada entre o gráfico e o eixo do tempo. Então, portanto, toda essa área que eu estou achurando aqui em azul. A área delimitada entre o gráfico numericamente igual ao deslocamento. O que ele pediu foi o deslocamento. Mas o deslocamento é calculado por essa área aqui. Tem o mesmo valor dessa área. A área de triângulo é base vezes altura sobre 2. Quanto que vale a base desse triângulo? Vale 50. E quanto que vale a altura? A altura vale 30. Portanto, o deslocamento, lembra que o deslocamento é o ΔX ou ΔS, né? Nesse exercício, como é movimento retilíneo, vamos usar o ΔX. E o deslocamento é numericamente igual à área, no gráfico de V por T, a área em V por T. E nesse caso, a área é a área de um triângulo. A base desse triângulo vale 50, então fica 50 vezes a altura. Quanto que vale a altura desse triângulo aqui na vertical? Vale 30, né? Portanto, 50 vezes 30 dividido por 2. Então, o ΔX, que é o deslocamento, que é o que ele pediu, vai ser 50 vezes 30 dividido por 2. 50 vezes 30 dividido por 2 dá 5 vezes 3 é 15. 15 com 2 zeros é 1.500, dividido por 2, 750 metros. Como é que eu sei que o deslocamento está em metros? Porque a velocidade está em metros por segundo e o tempo está em segundos. Se a velocidade está em metros por segundo e o tempo em segundos, o deslocamento sai em metros. Porque o deslocamento tem sempre a unidade de distância, a unidade de comprimento. Portanto, na letra A, o deslocamento 750 metros. Não errei a conta aqui não, né? 30 vezes 50, é isso mesmo, é a mesma coisa que 15 vezes 50, que é 7 vezes 100, isso, 750, certo. Aí na letra B, o que ele pergunta na letra B? Aí a letra B já é muito mais complicada. Ele pede para esboçar o gráfico da posição pelo tempo. E suponha que o móvel partiu da origem da trajetória. Então, vamos fazer aqui os eixos, posição pelo tempo, posição a gente está representando pela letra X, né? Pelo tempo. Vou colocar aqui pelo tempo, o eixo tempo aqui na horizontal. E o tempo está em segundos. Tempo em segundos. E a posição X, como a gente já viu, está em metros. E vamos pegar os 3 instantes principais de tempo aqui. Quais são esses 3 instantes? O instante inicial 0, o instante 30, onde perceptivelmente aconteceu alguma coisa importante aqui, que depois a gente vai ver o que é, e o instante 50, que é o instante final do movimento. E vamos colocar ele aqui no gráfico. Instante 0, instante 30, tá por aqui assim, e o instante 50 lá no final. E vamos ver como é que eu consigo esboçar esse gráfico. Bom, e na verdade, apesar de ser muito mais complicado que o item A, não é difícil de resolver esse exercício se você tem em mente direitinho as propriedades do gráfico de V por T e de S por T, e como é que você consegue saber num gráfico de V por T que tipo de movimento que é. Se é movimento uniforme ou uniformemente variado. Nesse caso, até 30 segundos, de 0 até 30 segundos, isso daqui é um move. Um move. De 0 até 30 segundos. Como é que eu sei que isso é um move, professor? Porque o gráfico de V por T é uma reta inclinada. Lembra que no move, o gráfico de V por T é uma reta inclinada?
Porque o movimento é uniformemente variado, ou seja, a velocidade varia uniformemente, ela vai variando o mesmo tanto. Isso é gráfico da velocidade. Ou você poderia pensar que no move, o gráfico de v por t tem que ser uma reta inclinada, porque a função horária da velocidade é do primeiro grau, né? V igual a v0 mais at. Lembra disso? E toda função do primeiro grau tem como gráfico uma reta inclinada. Então, de 0 até 30 segundos é um move. E depois de 30 até 50 segundos é outro move. Tem que tomar muito cuidado, não é o mesmo move. E como é que você sabe que é outro move, professor? Porque nesse primeiro move a aceleração é positiva, porque o gráfico de v por t é uma reta crescente. E a partir daqui a aceleração é negativa. Ora, se a aceleração era positiva e passou a ser negativa, então a aceleração mudou. Se a aceleração mudou, não pode ser um move só. A única alternativa é serem dois moves, um com aceleração positiva e o outro com aceleração negativa. Então esse daqui é um outro move. Esse primeiro move, então, como eu estava dizendo, isso vai ser importante para depois desenhar, esboçar o gráfico de S por T. Esse primeiro move tem uma aceleração, vou colocar aqui em vermelho, ó, positiva. E esse segundo move tem uma aceleração, isso não é um movimento só, não é um move só, são dois moves. Um com aceleração positiva, o outro com aceleração negativa. Então, como é que fica o gráfico de posição pelo tempo? Bom, é fácil. Lembra que no move, o gráfico de posição pelo tempo é uma parábola. Por quê, professor? Não é uma reta também? Não. Reta é o gráfico de v por t. Gráfico de posição é uma parábola. E por quê? Porque a posição pelo tempo no move é uma função do segundo grau. Para quem esqueceu, lembra que a velocidade, então retomando, a velocidade, o gráfico da velocidade é uma reta, porque a função da velocidade é do primeiro grau. Mas o gráfico de posição é uma parábola, porque o movimento aqui, que a velocidade é uma função do primeiro grau, e, portanto, o gráfico é uma reta, nesse mesmo movimento, o x não é uma função do segundo grau, é uma função do segundo grau. Não é do primeiro, desculpa, é do segundo grau. O x é do tipo x igual a x0 mais v0t mais at quadrado sobre 2. Lembra disso? At quadrado sobre 2. O x é do segundo grau. Se o x é do segundo grau, eu gravo. E nesse primeiro move até 30 segundos, a aceleração é positiva. E se a aceleração é positiva, a parábola tem a sua concavidade voltada para cima. Portanto, até 30 vai ser uma parábola voltada para cima. Assim, ó, trazendo aqui uma parábola com a concavidade voltada para cima. Assim, até 30 segundos. Opa, pera um pouquinho, professor. Como é que você sabe que essa parábola, o vértice vai estar bem aqui na origem, assim, né? Porque do jeito que eu desenhei, ó, essa parábola, ela é como se ela tivesse um pedaço aqui, que nem existe, e aí o vértice está bem aqui no zero, e o movimento começa aqui no zero. Como é que você sabe que o vértice está bem aqui no zero? Bom, é simples. O vértice, lembra que o vértice de uma parábola no gráfico da posição pelo tempo é justamente o instante em que a velocidade vale zero. E se você notar aqui no instante zero, a velocidade vale zero. No início do movimento, a velocidade é zero. Portanto, no início do movimento, tem que estar no vértice do gráfico da posição pelo tempo. Por quê? Porque o vértice é o ponto no qual a velocidade é nula. Bom, continuando aí. E depois de 30 até 50, vai ser uma outra parábola. Só que agora, como a aceleração é negativa, de 30 até 50, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Portanto, de 30 até 50 segundos, a parábola é assim, ó, voltada para baixo. Deixa eu traçar aqui no 50. 30 até 50, a parábola tem a sua concavidade voltada para baixo. Aqui, assim, ó. Segue aqui o movimento do cursor. Ó. E, de novo, eu sei que esse ponto é outro vértice. Como assim, professor? Como é que você sabe que esse ponto é outro vértice? É simples. Porque no instante 50, que é esse daqui que eu estou pegando, a velocidade volta a ser zero. Como é que você sabe, professor? Olha lá no gráfico. Ó. No instante 50, a velocidade está aqui, ó, no eixo zero. A velocidade vale zero. Olha lá, a velocidade vale zero. Então, aqui é um vértice. No instante zero, a velocidade é zero. Aqui é um vértice. Vou até colocar em outra cor. Aqui é um vértice. E aqui é outro vértice. Dois instantes em que a velocidade vale zero. E tem mais, hein? Bom, essa já seria a resposta final do problema, porque ele pediu só para esboçar. Mas a gente pode descobrir mais um monte de outras coisas nesse gráfico, que é o que eu vou fazer a partir de agora. Gastar mais uns minutinhos, para mostrar várias propriedades importantes. Primeiro, ó, dá para descobrir qual é essa posição final que ele está aqui. Vou colocar em vermelho para deixar ele bom. Qual é essa posição que ele chegou no instante 50?
Qual é essa posição, professor? Bom, o exercício fala que ele partiu da origem da trajetória, né? A figura abaixo representa o gráfico da velocidade, né? Esboce o gráfico da posição pelo tempo e suponha que o móvel partiu da origem da trajetória. Se ele partiu da origem da trajetória, lembra que na origem da trajetória o S, que é onde ele partiu, o S0, portanto, vai ser 0, porque é a origem da trajetória. E eu sei que em 50 segundos ele já andou 750 metros. Ora, se ele partiu do S igual a 0 e andou 700, final que ele chegou depois dos 50 segundos, é 750. Portanto, esse número aqui vale 750. Se ele tivesse, por exemplo, partido, se a posição inicial dele aqui no início, aqui, ó, segue aqui no gráfico, ó, se no início a posição inicial fosse 50 e ele tivesse andado 750, ele ia chegar aqui no 800. Mas não foi 50, foi 0. Então, se era 0 e ele andou 750, a posição final vai ser 750. Se fosse 1000 aqui, se ele tivesse na posição 1000, qual seria a posição final dele? 1750. Por quê? Porque a posição variou 750. A variação foi 750. 750 pode ser de 1000 para 1750, de 2000 para 2750. Mas a posição inicial é 0. De 0 para 750 variou 750. E mais ainda, daria para descobrir essa posição aqui, ó, intermediária, a posição no instante 30 segundos? Também dá. É só eu descobrir quanto que vale o ΔS de 0 até 30 segundos. Mas, professor, como é que você vai descobrir o ΔS de 0 até 30 segundos? Bom, é só, lembra que ΔS no gráfico de V por T, é só descobrir quanto que vale essa área aqui, até 30 segundos. Agora me interessa só até 30. Portanto, essa área, a área que eu tenho que descobrir agora, é a área que eu estou achurando aqui em vermelho. Ó. Essa área aqui, que eu estou achurando em vermelho. E essa área é a área de um triângulo também. E por que só desse triângulo? Porque agora eu só quero até 30 segundos. É a área de um triângulo também, cuja base vale 30 e cuja altura também vale 30. Como é que eu calculo a área de triângulo? É base vezes altura sobre 2. Então é 30 vezes 30, que dá 900, dividido por 2, 450. Portanto, esse número aqui é 450 metros. E mais, ainda dá para fazer uma prova real. Se nesse instante 30 segundos ele está na posição 450 metros e no final ele está na posição 750 metros, isso quer dizer que daqui até aqui ele andou 300 metros. E quem é daqui até aqui? É a área desse outro triângulo aqui, ó, de 30 até 50 segundos. Portanto, a área desse triângulo de 30 até 50 segundos tem que dar 300. E se a gente fizer a conta, ó, quanto que vale a base dele? De 30 até 50 é 20 a base. E a altura vale 30. Portanto, é base vezes altura sobre 2, que é 20 vezes 30 sobre 2. E 20 vezes 30 é 600, dividido por 2, 300. Está tudo certo. Né? Fizemos uma prova real aí. E mais um outro detalhe, né, para finalizar o vídeo. O que aconteceu nesse ponto aqui? Se a gente notar, ó, esse ponto no gráfico é o ponto em que o movimento era acelerado e depois passou a ser retardado. E o movimento que era acelerado depois passou a ser retardado, num gráfico de V por T aparece assim, e num gráfico de S por T é esse ponto aqui, que é um ponto de inflexão. Né? É um ponto de inflexão. Aqui a parábola era voltada, a concavidade da parábola era voltada para cima, e aqui a concavidade da parábola é voltada para baixo. Então esse ponto é um ponto de inflexão. No gráfico de S por T, um ponto de inflexão significa o quê, então? Um ponto no qual o movimento era antes acelerado e depois passou a ser retardado. O curioso é notar que muito aluno talvez interpretasse errado esse movimento aqui, porque ele fala que é um movimento retilíneo. E mais, né? Esse móvel, o tempo inteiro, ele foi a favor da trajetória. Como assim? Ele não estava indo a favor, depois contra? Ele foi o tempo inteiro a favor. E como é que você sabe isso, professor? Simples, ó. Repara que a velocidade era o tempo inteiro positiva. Se eu pegar qualquer ponto, seja na reta crescente ou na reta decrescente, a velocidade sempre foi positiva. Ela foi acima de 0. Mesmo aqui nessa segunda parte em que a reta era decrescente, se você ir até o gráfico, até o eixo da velocidade, ó, a velocidade tem sinal positivo. Isso significa que o móvel sempre foi a favor da trajetória. Só que até aqui ele estava indo a favor da trajetória acelerando, e depois daqui ele estava indo a favor da trajetória brecando, mas sempre a favor da trajetória. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, ó, se eu fosse desenhar a trajetória dele assim,
esse móvel ele começou aqui com velocidade 0, aí ele foi acelerando, foi ficando cada vez mais rápido, andando a distâncias cada vez maiores, cada vez maiores, cada vez maiores, depois ele começou a brecar. Ele começou a brecar, mas ainda indo a favor, ainda indo para a direita, assim, sempre a favor da trajetória. Começou a brecar, começou a brecar, começou a brecar e parou. Esse daqui é um instante 30 segundos, né? E esse daqui é um instante 50 segundos. Mas é um movimento... Opa, ficou feio aqui. É um movimento retilíneo e sempre a favor da trajetória, porque a velocidade é o tempo inteiro positiva. Bom, é isso. Muito obrigado.